A paz do Senhor Jesus, gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer um assunto que vocês acabaram pedindo. Sempre que eu comento alguma coisa ou abro algum espaço para vocês fazerem perguntas, alguém acaba falando sobre isso. E pra ser muito sincera com vocês, eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram e as perguntas simplesmente sumiram, sabe? Eu vi as perguntas de vocês, vim gravar e quando eu fui ver o story, as perguntas não carregavam mais, elas não abrem. Bom, pelo nome do canal e por tudo que vocês sempre me vêm falando aqui, vocês sabem que eu faço parte de uma família cristã. Sou filha de pastor e de missionária. Eu cresci na igreja. Quando eu nasci, meu pai já era pastor, a minha mãe já era missionária. E eu cresci envolvida nesse meio realmente. Inclusive, eu vim gravar aqui hoje porque essa é a estante do meu pai e essa é da minha mãe. E isso diz muito sobre a minha criação. Vocês começaram a perguntar muito sobre como eu fui criada, sobre como os meus pais me ensinaram a amar Jesus e, enfim, vocês têm perguntado muito sobre como os meus pais me ensinaram. Então eu trouxe um versículo que eu acho que é a base da minha criação e é sobre isso que eu vou estar falando com vocês. Se você quiser abrir a sua Bíblia, eu tô com a minha Bíblia aqui, abre no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6 ao 9, tá? Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-as com frequência aos seus filhos, converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as às mãos e prenda-as à testa como lembrança. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Eu já comentei muito com vocês em vídeos, mas se você não viu ainda, eu vou estar falando mais uma vez. Quando eu li o Pentateuco esse ano, eu realmente achei sensacional e eu falei sobre isso várias vezes com vocês, sobre como era incrível o cuidado que o Senhor estava tendo em garantir que o povo guardaria a palavra e passaria a palavra adiante, que o povo contaria para os filhos o que foi que Deus fez e qual foi a história deles até chegar na Terra Prometida. Sabe, a criança que nasceu na Terra Prometida, ela vai ouvir falar sobre como o Senhor livrou um povo inteiro de uma terra de escravidão e guardou eles e protegeu eles ao longo do deserto, e vai ouvir falar sobre os erros e acertos que seus antepassados tiveram e por que o Senhor ainda havia concedido vitória a eles. Contar a história de Deus e do que você viveu em Deus é importante. Pessoalmente, na minha criação, eu aprendi sobre tudo que Deus fez na vida dos meus pais quando eu ainda não estava aqui. Isso é algo muito importante. Olha, você teve uma vida inteira com Deus antes de ter uma vida com seus filhos. Sabe, você tem testemunhos, você tem uma caminhada. Apresenta isso pra eles. Seu filho pode até ter nascido em uma situação muito melhor do que a que você nasceu. Ele pode até estar crescendo em condições muito melhores do que aquelas que você teve na idade dele. Mas explica pra ele que ele não tá vivendo do bom e do melhor porque isso simplesmente choveu na cabeça dele. Você viveu uma caminhada inteira com Deus, passando por muitas dificuldades. Apresenta isso pra ele. Eu ouvi vários testemunhos já da vida da minha mãe e da vida do meu pai. Então eu sei que hoje a vida que a gente tem é muito melhor do que aquilo que eles tinham antes. E eu sei que Deus deu pra eles uma caminhada inteira. E eu sei que o Senhor tirou eles de um ponto de escravidão também em algum momento da vida deles e fez eles trilharem um longo caminho antes de entregar algo melhor. Eu fico um pouco triste porque eu sei que tem muitos pais que estão na igreja há muito tempo e dizem: nossa, Miriam, eu queria ter crescido na igreja. Muita gente que entra na igreja depois de mais velho, sabe, depois de alguns anos de vida já, diz: eu queria não ter feito aquilo antes, aquilo que eu fiz antes. E se eu tivesse estado na igreja antes, talvez eu não tivesse feito todas essas coisas. E aí diz: eu não queria que os meus filhos passassem por isso. Olha, eu preciso te acalmar e te dizer: infelizmente, a gente não aprende com todos os erros dos outros. A gente aprende com alguns, a gente não aprende com todos. Eu entendo o seu desejo de garantir que o seu filho aproveite cada ano da infância dele na presença do Senhor, porque você queria ter aproveitado e talvez você não conseguiu isso. Mas o mais importante é estar entregando o Senhor para a vida deles através da sua vida. Muitas vezes, o que eu não entendi através de versículos, o que eu não entendi através de estudos, o que eu não entendi através de uma pregação, eu aprendi com a vida da minha mãe e com a vida do meu pai. Sabe, ninguém me ensinou lá no culto que eu tinha que ler a Bíblia, sabe? Não foi um irmão que me ensinou a ler a palavra. Não foi alguém da igreja, não foi uma irmãzinha da igreja, não foi ninguém que deu escolinha de crianças. Ninguém de fora me ensinou a ler a Bíblia. Eu vi que a minha mãe e o meu pai liam a palavra e eu quis ler também, sabe? Ninguém de dentro da igreja disse que eu precisava louvar ao Senhor. Eu vi que a minha mãe era muito dedicada no louvor, mesmo sem ter muitas habilidades, e eu quis me dedicar a isso também. Também não tenho habilidades.
Ninguém disse que eu tinha que ser pregadora da palavra, mas eu vi que o meu pai se dispunha a estar pregando lá no altar, e eu vi o que ele fazia, e eu via quantas vezes as pessoas aprendiam com ele falando, e eu quis fazer também. E eu tenho que te dizer uma coisa, crianças percebem. Percebem mesmo que você não quer que elas percebam, percebem mesmo que você acha que elas não estão percebendo, crianças percebem. Eu percebia quando era algo que eles só queriam que eu fizesse, de repente por causa da igreja, e quando era algo mais bíblico. Como assim? Eu sabia o que eles não me deixavam fazer, porque Deus não agradava, era algo que ofendia o Senhor. E eu sabia também quando era algo que eles pensavam, poxa, se alguém da igreja vê isso, que tipo de exemplo isso vai ser? Eu sempre soube a diferença. Mas tem uma coisa, eu sempre soube também que os meus pais viviam essa vida. Eles não estavam impondo sobre mim uma religião que eles não viviam. Eles estavam me apresentando a vida deles. E quando eles não conseguiam me ensinar através da palavra, porque eu sou teimosa, eu sou difícil, eu dei trabalho. Mesmo que às vezes eu não aceitasse as palavras deles, eu sempre via a vida deles e não dava pra lutar contra o que eu via Deus fazendo na vida deles. Mesmo quando eu não recebia bem a palavra que eles traziam pra mim, a minha mãe tem uma luta comigo, eu sou difícil de ensinar. Mesmo quando eu não recebia a palavra, eu vejo a vida dela, e aí eu não posso lutar contra o que eu vejo Deus fazendo na vida dela. Eu percebo que as pessoas se preocupam muito sobre o que eu posso dizer pra ensinar meu filho, o que eu posso dizer pra ensinar o meu irmão, sabe? Talvez você tenha uma criança mais nova na família, você quer ajudar, quer instruir. O que eu posso dizer, o que eu posso fazer, o que eu posso contar pra ela. Poxa, não muito, sabe? Você pode ensinar as historinhas bíblicas enquanto ela é mais nova, você pode fazer ele participar dos cultos conforme vai crescendo, você pode fazer essas coisas, mas o que vai ajudar ele a seguir esse caminho é observar o que você está vivendo. Quantas vezes a gente não ouve alguém de fora, assim, da vida da igreja, dizendo, não, mas se for pra viver desse jeito eu não quero. Sabe? Porque viu um crente reclamando, porque viu um crente brigando, porque viu um crente falando palavras ofensivas, porque viu um crente dando um mau exemplo na internet, aí diz, pra viver desse jeito eu não quero. A gente aprende com os exemplos. Eu não fui ensinada, sabe, através do diálogo e muitas coisas, mas eu fui ensinada através da ação deles. Hoje eu confio muito em Deus para coisas mínimas, que às vezes eles não percebem que eu confio em Deus para essas coisas, mas eu aprendi vendo a vida deles. Eu vi a minha mãe enfrentando diversas doenças e ela sempre dizia que ela tinha fé em Deus e ela continuava fazendo os cultos, continuava orando, continuava participando de tudo, e eu vi Deus curando ela tantas vezes, sabe? Por que eu vou me abater com alguma dor que eu tô sentindo? E aí eu orava, me colocava diante de Deus, porque eu sabia que Deus tinha feito na vida da minha mãe, eu acredito que Ele vai fazer na minha também. E isso sempre deu certo. Eu sinto que em muitos aspectos, me ter como filha pode ser difícil. Então, em alguns aspectos até um pouquinho decepcionante. Eu sou, como eu disse, eu sou difícil. Eu não sou uma pessoa 100% ensinável. Mas eu não posso ser ingrata de maneira nenhuma com a criação que eu tive. Os meus pais mostraram através da vida deles como é servir ao Senhor. E eu sei que tem muitas coisas na minha vida que eu ainda preciso resolver, que eu preciso ajustar, que eu preciso deixar mais entregue nas mãos do Senhor, principalmente com relação à vida da igreja, sabe? Aos membros e ao ministério, mas eu aprendo tudo isso. E eu aprendo através da vida que eles vivem. Então, como eu posso ensinar sobre Deus para os meus filhos, para os meus sobrinhos, para essas crianças que eu conheço? Como eu posso ensinar, como eu posso ser um exemplo através da sua vida? Quando ninguém quiser escutar o que você diz, ainda vão observar o que você faz. Então, fica disponível para viver da maneira que o Senhor te instrui a viver. Talvez as pessoas não aprendam na hora que você ensina, isso é algo que acontece. Talvez você ensine por muito tempo sobre um assunto e sabe, a pessoa nunca muda, nunca conserta aquilo da vida dela. Talvez você diga sempre que é importante orar, que é importante ler a Bíblia e, sabe, parece que entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas vendo a sua vida, uma hora a ficha cai, uma hora a pessoa aprende. Não tem nada pior que ver uma pessoa tentando ensinar algo que não vive. Não, principalmente com relação à vida da igreja, porque a gente sabe, a gente percebe, a gente nota quando alguém fala muito, ensina muito, prega muito e não vive aquilo. E dói no coração perceber que tem crianças que são ensináveis, que estão ali prontas para receber a palavra do Senhor e para aprender da palavra e para desenvolver uma vida de oração, sabe? Você percebe as crianças que têm sede, têm vontade, e aí você percebe uma mãe que até fala muito, mas não tem uma vida coerente com aquilo que ensina. E olha, o seu filho te observa.
Ele sabe o que você só fala e o que você vive. E se você tá falando e não tá vivendo, ele sabe, ele percebe. E a chance dele viver essa vida que você diz, mas não vive também, é muito pequena. Eu gostaria também que você tivesse esperança. Se você tá aí tentando ensinar alguém, eu tô nesse vídeo para descobrir como é que eu fui ensinada. Lembra daquela palavra lá no livro de Josué, quando ele se levanta, diz para o povo decidir que caminho vai seguir e diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ah, eu quero ensinar ele a orar. Que versículo eu uso? Não, ajoelha no seu quarto e ora. E ele vai perceber que você tem uma vida de oração. Ah, eu quero ensinar sobre a palavra. Que versículo eu uso? Abre a sua Bíblia diariamente na sua casa e ele vai perceber que você está lendo, que você tem uma vida na palavra. E assim ele vai aprender. Ah, que desafio eu posso colocar na minha casa para ele começar a louvar o Senhor, invocar o nome do Senhor. Ué, você invoca o nome do Senhor na sua casa? Você ora, você clama ao Senhor também? Se você faz isso, eles vão aprender a fazer. Eu não posso dizer que eu não faço algo porque eu não vi ninguém fazendo. Eu vi eles fazerem de tudo da vida da igreja. Se em algum momento eu decidi não fazer algo, é uma escolha minha, não é por falta de aprendizado. E eu tenho mais um aviso. Se você é filho, filha e tá aí, mas ninguém na minha casa mais ora, mas você sabe que o certo é ter uma vida de oração, começa a desenvolver isso. Na palavra do Senhor, Deus não tinha muito critério de idade não, viu? O Senhor chamou crianças, chamou jovens e adolescentes. O Senhor não escolhia as pessoas pela idade, mas se ele encontrava disponível, ele escolhia e usava. E levantava essas pessoas para ensinarem a palavra e para serem ministros dele. O Senhor escolheu pessoas de todas as idades ao longo da palavra. Se você ler, você vai encontrar. Então, a minha mãe não faz, mas você sabe que é certo, então começa a fazer. Você, através de muita oração e busca do Senhor, também pode ajudar a sua família. Não fica aí sentado fazendo nada, sabe, da sua vida, pensando, mas a minha mãe, ela precisa desenvolver uma vida de oração para ajudar a nossa casa. Você tá aí, você tá disposto, então começa a orar e as outras pessoas vão se levantar também. O nosso problema como filhos é muitas vezes ficar esperando que os nossos pais tomem uma decisão. Esperar que o seu pai comece uma oração, esperar que a sua mãe leve uma palavra, começa a levar você também. Lembra que a salvação, ela acontece de maneira individual. Deus não vai te dar um crédito extra porque a tua mãe não ora se ele sabe que você sabe orar, que você sabe a importância da oração, que você tem essa capacidade, você podia estar orando, podia estar lendo a Bíblia, podia estar buscando o Senhor, podia estar se aproximando mais dele, podia estar se esforçando mais na igreja e não tá. Olha, não adianta colocar a culpa no teu pai e na tua mãe não. Uma vez que você sabe a verdade, a responsabilidade de viver essa vida é tua. Eu tive muitos exemplos dos meus pais, mas a vida que eu vivo hoje não depende do que eles fazem ou deixam de fazer. Se um dia eles não lerem a Bíblia, eu vou ler da mesma forma. Se um dia eles não orarem, eu vou orar da mesma forma. Se um dia eles estiverem fracos, eu vou continuar buscando o Senhor. E eu espero um dia, através dessa vida que eu tô buscando viver, conseguir me levantar e ajudar eles quando eles estiverem fracos de alguma forma. Então não bota a culpa no teu pai e tua mãe. Depois você mostra o vídeo pro teu pai e tua mãe e fala aqui, você tem que começar a orar pra orar também. Busca Deus individualmente para a sua vida. Eu tô dizendo que eu fui ensinada através de exemplo, mas se você sabe a verdade, você não precisa mais do exemplo. Você já recebeu o exemplo, agora você faz, tá bom? Bom, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Se você quiser comentar alguma coisa sobre isso, ou sobre como foi a sua criação, ou sobre como você está tentando criar aí as crianças, jovens que estão perto de você. E lembra que no final das contas, se você não tá conseguindo, sabe, Deus consegue, tá? Ora muito, não desiste, apresenta todo mundo que você tá tentando ajudar e não tá servindo muito bem ao Senhor diante de Deus. Ora por eles, não desista deles. E o Senhor cumpre. No final, o Senhor sempre cumpre a vontade dele, tá bom? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.